Amém. Bom dia, a paz do Senhor Jesus, amém? Que o amor, que a graça e que o mover do Espírito de Deus nos alcance nessa manhã, como Ele sempre faz de maneira tão amorosa, tão carinhosa, Ele se doa para mim e para a sua vida, amém? E essa manhã nós queremos receber da parte do Senhor algo preparado por Ele no Evangelho de João, Evangelho de Jesus Cristo nos deixado por João, no capítulo 4. Glória a Deus. E nós vamos ler dos versos 43 em diante até o final. 4:43. Uma porção magnífica, sem medida, daquilo que o Senhor prepara para as nossas vidas, revela, esclarece. Vontade de Deus, pensamentos do Senhor, caminhos de Deus para a minha vida e para a tua vida. Privilégio nosso. Amém? O verso 43 diz assim, queridos e queridas, e 2 dias depois, partiu dali e foi para Galiléia. Bom, Jesus mesmo tinha afirmado que um profeta não é honrado na sua própria pátria. Entretanto, chegando a Galiléia, os galileus os receberam muito bem. Por quê? Porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém no dia da Páscoa, porque também eles tinham ido à festa. Jesus volta, então, uma segunda vez a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. E ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo lá em Cafarnaum, ouvindo ele que Jesus veio da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque o seu filho estava morrendo. Então Jesus lhe disse: se não virem sinais e milagres, nunca crerão. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, pode ir, vai, porque o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. Enquanto descia, os seus servos vieram ao seu encontro e disseram: o teu filho vive. Perguntou-lhes a que horas tinha melhorado, e disseram-lhe: ontem, à 1h da tarde, a febre o deixou. O pai constatou que foi na mesma hora em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E desde então ele creu em toda a sua casa. Glória a Deus. Este foi o segundo milagre que Jesus realizou quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação para mim e para você. Senta no teu lugar, confortavelmente. Jesus é maravilhoso. Uma das coisas que mais me encanta nesse meu tempo de convertido, esse tempo diante do Senhor, é que quando a gente vai, como nós fomos para o Senhor, assim, tudo que a gente fez, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente leu, na mão de Deus se torna uma possibilidade de revelação. Isso é muito lindo, né? Tudo, nada se perde, nada. Coisas que eu fiz sem Ele. Né? Por exemplo, essa semana eu estava lembrando que tem um livro impressionante que eu li nos meus tempos de faculdade, que se chama A Sociedade do Espetáculo. A Sociedade do Espetáculo. E é um livro assim, meio denso, de um filósofo. Eu li, inclusive, quando eu estava fazendo minha dissertação, um filósofo francês chamado Guy Debord, um cara tal. Mas, enfim, eu vou tentar explicar para você ver como isso é. Ainda tentar explicar, não, talvez interpretar de uma forma mais resumida aquilo que ele disse, para você entender um pouco da nossa vida. Isso eu queria dizer para você, na metade do século passado. Aliás, quando ele escreveu, eu era uma criancinha, de 3 anos, faz tempo para burro, viu? Bom, mas o nome Sociedade do Espetáculo é uma conclusão de que a sociedade, já naquele tempo, era movida por imagem. Você vai entender isso hoje, é muito lindo. E por isso, nela, o mais importante é a aparência. Veja que coisa mais impressionante, veja que negócio mais revelador. Em uma época em que não tinha internet, em uma época em que não existiam celulares e esse negócio de computador, como a gente entende hoje, as pessoas nem pensavam. Rede social, então, nem passava pelo sonho de ninguém, não era nada. Para essa sociedade, mais importante do que viver é ter e aparecer para os outros. Isso é um livro de filosofia. As discussões naquela época, em torno daquela década da filosofia,
era como a cultura e a vida das pessoas, lógico, estava sendo produzida na mesma lógica das indústrias. Quer dizer, produziam-se tudo, inclusive a vida das pessoas, em massa, para ganhar muito dinheiro com isso. Isso é importante que você entenda. Portanto, tudo que foi inventado a partir desse mundo foi criado baseado nas propagandas, né? Isso que é a constatação. Bom, nós precisamos consumir cada vez mais, nós precisamos comprar. E para isso, portanto, nós precisamos propaganda usando imagens para nos influenciar, e por isso cria imagens de produtos que tentam ser o paraíso aqui na Terra. Lógico, você precisa comprar o negócio, então tem que ser maravilhoso. Isso que a propaganda faz, através das imagens. Então, eles se esmeram para criar uma imagem perfeita, linda de algo que não é tão perfeito. Bom, o problema dessa construção baseada em imagens é que o produto nem sempre, aliás, ele sempre é maquiado, né? O produto tem sempre o maldito do Photoshop. Hoje tem os filtros, né? Hoje ninguém posta nada na internet sem filtro, senão, né? 99,99% das vezes, o que a imagem mostra não é a realidade. Olha que negócio incrível. Não é, eu estou falando de 1960. Só para você assimilar um pouco, como não se trata de lá. Vamos pensar aqui. Quem aqui já viu uma foto de um hambúrguer do McDonald's? E por que viu? Encheu a boca d'água, e porque encheu a boca d'água, foi lá e comprou. E depois sentou na mesa e abriu a caixinha. E ficou fazendo aquela cara de besta que a gente faz quando abre a caixinha. Por quê? Porque a imagem do lanche era linda, suculenta, salivava, mas a verdade era uma farsa, sim ou não? Que era assim, virou assim, né? E você ficou olhando e falou, isso aqui que eu comprei. Quer dizer, decepção, não é verdade, é uma farsa, é uma mentira. Sim, mas é isso aqui, para você entender, é exatamente a lógica da sociedade do espetáculo. Essa é a constatação, a conclusão daquilo que é o mundo que nós vivemos hoje, porque passou esse tempo todo e piorou. Esses 60 anos que passou desde lá, as coisas pioraram muito. As imagens do espetáculo tomaram conta de tudo, inclusive tomou conta das pessoas e de como elas vivem. Ele disse, tudo que era vivido diretamente se tornou uma representação. As pessoas também. A vida é um espetáculo, a vida é uma encenação, a vida é uma atuação social em que nós tentamos transmitir para os outros uma coisa, aliás, que nós não somos. Eu estou falando de coisas que eu acho que você sabe do que eu estou falando, sim ou não? Se quisermos ser alguém, nós temos que exibir o tempo todo, não a verdade, né? Lógico, Deus me livre que as pessoas vejam as minhas acnes, os meus celulites. Não a verdade, mas que as pessoas vejam uma imagem de nós, que na maioria das vezes está longe da realidade. É uma imagem fabricada, isso é o mundo. Você está entendendo isso, sim ou não? As pessoas são manipuladas para pensar assim, para agir assim, e também para influenciar os outros, né? A ser daquele jeito, supostamente uma mercadoria perfeita, linda, incrível, sexy. Só que não. A imagem que a pessoa tenta transmitir de si mesmo é muito diferente da realidade. Me lembro até de uma irmã que a gente acompanhou, eu já falei isso aqui, vou falar de novo porque é legal. Quando é legal, eu falo mais uma vez. Que ela estava com a vida absolutamente destruída, casamento, filho, saúde, tudo. E ela morava longe, nós fomos lá visitar ela longe, pegamos o carro e fomos, demoramos um tempo, né? O tênis fazer lembrando disso. E aí chegamos lá, vimos toda a destruição. E voltamos para casa longe, só que ela não podia vir aqui, ela veio aqui na igreja, mas ela não congregava com a gente porque morava lá longe e tal. E aí eu vendo nas redes sociais, porque na época eu olhava, parei, mas eu olhava e eu só via festa. E shopping para lá, e aniversário para colar e tal. E aí um dia ela me ligou, destruída. Eu falei, mas eu tenho acompanhado você nas fotos, e você está sempre com os amigos nas festas e tal. Eu pensei que você estivesse melhor. E ela falou, mas isso aí é Facebook, né, pastor? Mas é a realidade.
É isso que as pessoas, quer dizer, é diferente. Importa o quê? Importa o espetáculo. A vida é ficção, a vida não é realidade. Quer dizer, e por isso nós fazemos do próprio eu um espetáculo. É um show para os outros assistirem. A gente tem que sair bem na foto, a gente tem que estar bem falado, a gente tem que ser famoso, a gente tem que ser lindo, magro, esbelto, sarado. A gente tem que ser importante para os outros, tem que ser legal. Porque na atual sociedade do espetáculo, a pessoa só é o que se vê dela. Quer dizer, essa é a lógica. Portanto, se alguém não expõe nas telas do Instagram, não aparece, se não está à vista de todas, sob os flashes dos paparazzis, ou pelo menos sobre uma lentezinha modesta de uma câmera de celular, tirando um selfie, para que as pessoas vejam, observem, parece que a gente nem existe, parece que a gente não é gente. Esse é o mundo, sim ou não? Veja como esse livro era sensacional e veja como realmente se concretiza. Lógico que toda essa produção está incentivando uma pessoa solitária, um vazio imenso, e por isso elas tentam fazer o quê? Mostrar para os outros, para eu não sou vazia, não está morrendo, mas estou na Facebook, nós no fundo estamos vazios. Então a verdade é que o espetáculo tomou conta de tudo. Das relações das pessoas dentro de casa, quer dizer, da relação das pessoas na rua, por exemplo, até na política, por exemplo, esse ano de eleição. Você sabe que na eleição hoje em dia, não é o candidato que é o mais importante é o marqueteiro que vai forjar a imagem do candidato para as pessoas comprarem. Isso é o fundamental hoje. Hoje não ganha-se eleição com propostas políticas, se ganha eleição por um cara de marketing que forja uma imagem do candidato para vender. O que melhor for vendido, o melhor palatável é o que vai ganhar a eleição. Não é o melhor projeto de governo. Essa é a sociedade que eu estou falando, as pessoas têm que comprar. E pior, infelizmente, a mesma lógica do engano, a lógica da imagem fake, do espetáculo, tomou conta das igrejas, tomou conta do relacionamento com Deus, e aqui nos diz respeito. As pessoas observam aqui, pensa em tudo isso, pensa nisso que eu estou falando, e de como andam as nossas igrejas hoje em dia, e me diga se nós não somos do mundo e mais do que nunca do mundo. Templos de cultos que mais parecem grandes espetáculos regados a 1h45 de muita música, holofote, muita euforia. E tal, e glória a Deus, e o Gustavo fala tudo preto, né, Gustavo? E com holofote, tecnologia de equipamento de última geração, de câmera que nem Hollywood tem. Pensa se não é isso, quer dizer, uma igreja preocupada com o espetáculo para estar em evidência a qualquer custo. Essa é uma questão. Em templos de espetáculo, congregar. E uma igrejinha que ninguém sabe o que é, mas tem uma igreja. Tu já parou um cara, mas isso aqui é uma igreja? Aqui na porta, numa rua sem saída. Eu não sei se isso é o sonho de consumo da maioria das pessoas, de muita gente. Então eu não me engano, quer dizer, eu conheço o mundo que eu vivo. E nós temos que entender, quer dizer, o que serve são templos milionários e suntuosos, mas é aquilo que tudo bem, não tem problema. Aliás, eu fico muito feliz. Quando eu vejo um templo, quanto mais lindo, eu fico mais feliz, porque tudo bem, não tem problema nenhum. Pode ser uma igreja grande, linda. O problema, sabe qual é? É que nós queremos que Jesus também dê espetáculo. Aqui está a lógica que incomoda de tudo que eu estou falando. Vivemos em tempos que Jesus só serve se fizer algo espetacular e mirabolante, senão eu não vou lá na sua igreja, porque lá eu não vi ninguém flutuou. Isso aqui está na nossa cabeça, meus irmãos, isso aqui está tentando nos influenciar, porque sabe qual é o drama de constatar tudo isso? Uma notícia que talvez vai impactar muita gente. Se segura aí na sua cadeira, porque eu vou falar alguma coisa agora que talvez mexa. Eu e você somos cristãos e cristãs, e eu queria dizer para você, em nome de Jesus, nós servimos nesse lugar a um Deus que não é muito afeito aos holofotes. Leia a Bíblia que você vai entender isso. Jesus não gosta de fama barata. Jesus não gosta de fama com motivação errada. Aliás, em um mundo em que você só é o que se vê de você, nós criamos um contraponto muito perigoso com a fé, porque a fé que serve para Deus não é essa. A fé que serve para Deus é aquela que nos faz crer exatamente naquilo que nós não podemos ver. Como é que se crê num contexto desse? Eu quero que você entenda isso. O problema é que vê aqui e o que nós podemos ver é muito pouco, porque Deus está muito além do que Deus está muito além das imagens. Deus está muito além daquilo do ídolo. Aliás, nós louvamos aqui, e eu acho lindo que nós louvamos, que nem sempre eu posso ver além do meu olhar, né? Nem sempre eu posso ver além do meu olhar. E o problema é que Deus realmente está muito além do que os meus olhos possam ver. Mas e daí? Se a sociedade que nós vivemos
é baseado naquilo no que se vê, aquilo que está na imagem. E daí? E daí que nós estamos desmontando nas pessoas a crença, a capacidade de se encantar com o que não aparece, com o que não está à vista. As pessoas não se encantam. A sociedade não está interessada em valores, por exemplo. Afinal, o valor não se vê. O que se vê é o modelo do carro, não é o valor dele. Não é o caráter dele. O que se vê é a roupa. Quer dizer, a gente não está interessado na beleza interior. A beleza interior aparece, não. O que aparece é o botox que ela fez, né? Eu quero que você entenda. Você entende isso, sim ou não? E lógico, a sociedade do espetáculo não está interessada em um Deus que eu não consigo ver quando eu ligo o meu celular, né? Deus é espírito, ninguém vê, a Bíblia diz. Se não vê, não me interessa. Então significa que essa sociedade que só serve a imagem que se vê, essa sociedade não serve para o Senhor. Tanto não serve que no Evangelho de João que nós lemos hoje, já diz, isso não serve para mim, eu não quero isso. Eu quero que você entenda o que nós lemos aqui hoje, porque é palavra de Deus, é pensamento de Deus, é caminho de Deus para a nossa vida, Adri. Veja, o texto diz 2 dias depois, né? 2 dias depois do quê? Versículo 43. Bom, depois que ele ficou com aqueles samaritanos que nós estamos aqui semana passada e vimos, diz que eles falaram, não vai não, fica aqui, Jesus. Os samaritanos que a mulher foi chamar, lembra? Eles receberam, eles se renderam a Jesus. E na ocasião eles viraram para a mulher e falaram, olha, agora nós cremos, não só porque você disse dele, mas porque nós ouvimos as palavras que ele ministrou e nós sabemos que ele é realmente o Salvador do mundo. Os samaritanos disseram isso. E Jesus ficou ali 2 dias. E diz o texto hoje que ele saiu da Samaria, percorreu o trecho e chegou na sua terra. Ele chegou na Galileia. Apesar do texto lembrar que Jesus mesmo tinha alertado, tinha dito que um profeta não tem honra na sua própria terra natal. Ele disse isso. Mesmo assim, Jesus voltou para a sua terra. E chegando lá, ele foi muito bem recebido. O povo de Cafarnaum recebeu ele muito bem. Não porque o povo tinha reconhecido que ele era e quem ele era, mas porque o povo não é porque ouviu os seus ensinamentos, mas o povo tinha estado na Páscoa em Jerusalém e viu os milagres que ele fez, porque estavam lá eles também. Entenda a motivação aqui. Desde o capítulo 1 do Evangelho de João, esse problema persegue Jesus. Jesus está ficando famoso, não por causa das suas ministrações, mas por causa dos milagres que ele fazia. Aqui tem uma questão. Chegando em Cafarnaum e sendo recebido com bajulações, sendo recebido aí por gente talvez interesseira, Jesus demonstra que ele não está querendo nada disso, ele não está interessado em fama, ele não tem nenhuma paciência com isso, e por isso ele já chega e já sai dali, sobe uma serra que tem lá em direção a Caná da Galileia, cidade em que ele fez o seu primeiro milagre, em que ele transformou água em vinho, né? Você se lembra? Pois é, lá diz o texto, ele foi encontrado por um oficial do rei Herodes, que tinha um filho à beira da morte, que estava lá em Cafarnaum, morrendo o filho do homem. E o texto diz que quando o oficial do rei ouviu falar que Jesus tinha voltado de Jerusalém, indo para Caná, o que ele fez? Foi atrás dele. Ele foi até onde Jesus estava e percorreu um caminho, aqui nós descemos essa serra, uns 28, quase 30 quilômetros aqui. Ele subiu a serra, uma serra de uns 300 metros de altura, assim, e foi encontrar Jesus ali. Ele procurou Jesus em Caná, ele buscou o Senhor, e quando ele encontrou o Senhor, ele suplicou para que o Senhor, então, fosse com ele, porque o filho, desce a serra comigo de novo, volta para lá, por isso o texto diz, desce a serra, porque o meu filho está morrendo. Bom, como disse, nós estamos diante de um Jesus que não está muito afeito aos holofotes. Quer dizer, Jesus aqui, neste momento, a razão porque ele está meio irritado com isso é porque as pessoas, e todo mundo estava atrás dele, porque ele estava famoso. Por quê? Pelos milagres que ele estava fazendo. Isso não interessa em nenhum momento. Jesus não estava na terra para dar espetáculo. Jesus não está na terra para ter seguidor em rede social. Jesus não está na terra, não foi para nada disso que o Senhor vier ao mundo. Não foi para isso. E por isso ele não gostava de nada disso. Tanto que diante daquele pai desesperado, porque o seu filho está na iminência de morrer, Jesus disse, se vocês não verem milagre, vocês não vão crer, né? Não é isso? O Senhor foi duro, né? Ou não? Imagina a pessoa, o Senhor foi ríspido, porque o Senhor está acomodado com esse negócio das pessoas andando atrás dele, porque atrás de milagres. Isso para mim não serve, eu não quero isso. Não foi para isso que eu vim no mundo. E aí, quando o pai ouviu isso, não foi nada fácil. É fácil um pai desesperado, porque o filho está morrendo, ouvir um negócio deles? Não é fácil, né? Mas o texto mostra que ele não se abalou. O texto mostra que ele não esmoreceu. Lógico que ele poderia baixar a cabeça diante de uma resposta dessa e ir embora,
né? De cabeça baixa, uma resposta tão dura, mas o texto diz, ele virou para o Senhor e falou, Senhor, vamos descer logo antes que meu filho morra, pelo amor de Deus. Vamos. Quase que ele diz, para de conversa mole, vem comigo. Ele desafiou o Senhor aqui. Veja, mesmo insistindo, Jesus não foi com ele. Vão comigo? Não, não vou. Vão comigo? Não, não precisa. Mas pode ir que o seu filho vive. Aleluia. Eu não vou, não precisa, mas pode ir porque ele vai viver, ele vive. E a revelação aqui é maravilhoso, o mais importante, diz que o homem ouviu o quê? As palavras ditas por Jesus e ele teve fé, ele confiou, ele creu na palavra de Jesus e ele obedeceu e ele foi. Ele falou, vai e ele foi. Aqui está a questão fundamental. E diz o texto aí que ele ainda estava descendo a serra em direção a Cafarnaum e os seus servos vieram ao seu encontro, os seus empregados, e falaram, ótima notícia, o seu filho vive. E aí ele, todo curioso, ele perguntou, que horas que ele melhorou? E eles falaram, a febre deixou ele ontem, a 13h. Então ele lembrou que foi exatamente a 13h de ontem que Jesus tinha proferido as palavras e dito, pode ir porque o teu filho vive. Assim ele creu, toda a sua casa creram e se renderam ao Senhor. Graças a Deus, essa é a palavra que o Senhor deixou para mim e para você, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Ela merece, a palavra merece todos os aplausos. Mas você está aqui hoje, veja comigo, diante disso eu quero entender os pensamentos do Senhor, e eu quero te chamar a pensar comigo, junto com você, como é que se enfrenta todo esse contexto que quer influenciar a nossa adoração. Como é que se enfrenta isso que quer fazer do nosso culto e da nossa busca um show? Porque uma coisa eu tenho falado, eu tenho certeza, fazer desse lugar uma casa de espetáculo para deixar todo mundo feliz, pode fazer da gente ficar famoso e rico. Vai ver, nós vamos gravar CD, nós vamos ficar muito rico e famoso. Mas eu tenho certeza, nós não vamos trazer para cá o Espírito Santo de Deus, e isso aqui é tudo que nós precisamos da vida. Eu quero que você entenda isso. Jesus, eu mais do que ninguém, Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer milagres, eu já presenciei milagres neste lugar, mas eu estou entendendo que o Senhor não quer, diferente de tudo que eu tenho assistido na TV, o Senhor não quer ser seguido ou reconhecido por isso. O Senhor não está preocupado com imagem, com espetáculo. E eu quero perguntar, com o que é então que o Senhor está preocupado, meu Deus? Aleluia. E eu quero falar isso para você em 3 coisinhas, só para não encher tua cabeça. Com o que é que o Senhor então está preocupado? E o Senhor vai responder para você, em primeiro lugar, sabe o que eu estou preocupado? Eu estou preocupado com gente que me busca e me honra pelas razões corretas. Isso é que me interessa, é isso que eu penso, é isso que eu quero, esse é o meu caminho. Pessoas que me busquem e me honrem pelas razões corretas. E o Evangelho aqui, de Jesus Cristo, hoje nos ensina que ele sempre foi e continua na contramão desse mundo inventado pelos seres humanos, movido por imagens e por espetáculo. O Senhor não está nessa vibe, né, como diz o Rodrigo aqui. O Senhor não, querendo aparecer a qualquer custo, e por isso ele não aceita qualquer forma de buscá-lo. Não, o Senhor não aceita qualquer forma de culto, o Senhor não aceita qualquer forma de adoração, porque para Jesus, eu quero que você entenda isso de Jesus, é muito mais importante as razões pelo qual você faz as coisas diante dele do que o que você faz. Você já ouviu falar que no inferno está cheio de boas intenções? Ai, mas eu vim aqui dar minha oferta porque... por quê? Para quê? Importa muito mais do que está te movendo, do que o que você está fazendo. E isso é muito importante, porque no texto de João, as pessoas estavam impactadas com ele, as pessoas estavam procurando Jesus, que bom, que bem. A igreja de Jesus estava enchendo, que legal. A questão é que as pessoas estavam bajulando Jesus e procurando, mas as motivações não estavam certas. Isso que deixou o Senhor tão assim da vida. E aqui eu quero que você também passe comigo. Ele mesmo havia dito aqui no verso 44, que um profeta não tem honra na sua própria terra. E eu queria dizer para você, e o que faz um profeta? Profeta faz milagre? Eu queria dizer para você, não. Profeta não faz milagre. Sabe o que profeta é? Profeta é um portador de uma mensagem enviada pelo céu. É isso que Isaías fez. Profeta é isso, é alguém que traz uma mensagem do céu. Quando Jesus diz que um profeta não tem honra em sua própria terra natal, ele está dizendo que na sua própria terra, um profeta vai trazer uma mensagem do céu, mas ele não será ouvido. Ninguém vai ouvir.
Aqui está o drama de Jesus nesse momento do Evangelho de João, e o drama de Jesus quando ele cita essa questão, por isso que ele diz isso, por isso que João com toda a sabedoria coloca aqui, isso que Jesus já tinha dito, querido, aí as pessoas não querem ouvi-lo, não quer, mas vai atrás dele, né? Engraçado, vai atrás dele, por quê? Atrás do quê? Atrás de milagres. Atrás de milagres, isso deixava o Senhor incomodado. Para Jesus, isso não serve. Por quê? Porque essa não poderia ser a razão de ir atrás dele. Não poderia ser a razão da busca. Um pai desesperado chega diante de Jesus com uma súplica digníssima, aliás. O seu filho estava morrendo, mas Jesus foi ríspido. Por que Jesus foi ríspido? Porque ainda que a sua súplica fosse digna, ele precisava buscar o Senhor pelas razões corretas. E eu quero que você entenda isso. Pergunto, Jesus pode fazer milagres? Eu acho que pode, sim, pode. Então por que o senhor ficou tão incomodado? Sabe por quê? Porque não adianta ir para a igreja, tem que ir pela igreja sim, mas pelas razões corretas. E eu queria dizer para você, interesse nosso nunca é uma razão digna para o Senhor. A Adri já leu isso aqui hoje para você, presta atenção aqui. E eu queria dizer para você, ir para a igreja atrás de milagres, com certeza é lá que o milagre vai acontecer, eu não tenho dúvida disso, mas temos que fazer esse milagre acontecer, e para acontecer, a coisa tem que ser o contrário, presta atenção aqui, meu irmão, não Jesus, eles só vão acontecer quando as nossas razões forem corretas, quando a nossa busca for correta. Aliás, eu arrisco dizer que nas igrejas dos nossos dias, exatamente por isso que não anda acontecendo e vendo tanto milagre, né? Acho que mudou um pouco a igreja, porque as pessoas estão indo lá atrás de interesses, né? E eu queria dizer para você, presta atenção aqui, milagre, eu estou falando de alguma coisa que está à tua disposição, porque o Senhor quer fazer. Milagre não é, queridos, compatível com os nossos interesses, milagre é compatível com o interesse de Deus. Nós temos que entender isso, de onde vem o nosso milagre. Isso é muito importante para estar aqui, porque a pergunta é essa, a gente vai para a igreja atrás dos milagres que nós precisamos, ou nós vamos para a igreja atrás de Jesus? Né, amor? Nós vamos para a igreja buscar milagres ou buscar Jesus? Isso aqui é o problema do Senhor nesse momento, eu não estou inventando, sim ou não? Você está aqui com um problema, mas você veio aqui buscar a resolução para o problema, ou você vem buscar? Ouvir o que eu tenho para dizer? Presta atenção aqui, meu irmão, minha irmã. Eu queria dizer para você, não é que o Senhor não vai fazer milagre, no texto mostra, ele fez um grande milagre, sim ou não? Ele fez porque ele tem poder para fazer, mas para que ele faça, essa não pode ser a nossa motivação, não sei se você entende isso. O que é que as pessoas buscam quando vão para a igreja, nessa sociedade de espetáculo? Buscam o quê? Nessa sociedade movida pelo espetáculo, em que todo mundo quer ver Jesus dando espetáculo. Eles buscam, porque quando o milagre acontecer, aí nós vamos crer. Mas isso não serve, isso para Deus não é fé. Essa fé aí não salva ninguém. Lembra do final do capítulo 1 de João, que nós vimos isso? As pessoas dizem, agora a gente acredita porque o Senhor curou esse paralítico. Jesus, Porque vocês viram, então vocês creem em mim? Não me interessa isso. Esse é o problema do Senhor desde o capítulo 1, essa fé não serve para o Senhor, ela não salva. E eu quero que você entenda, na sociedade do espetáculo, igreja que ensina aquilo que Jesus quer e espera de nós, não serve para as pessoas. Igreja que serve é igreja espetacular, né? É cheia de glamour, e assim, o Jesus que serve é aquele Jesus que atende o que eu preciso, os meus interesses. Isso é o problema da nossa igreja nos dias de hoje. Isso é o que... Meu irmão, minha irmã, nós temos que tomar posse disso, nós temos que tomar posse da palavra de Deus, evangelho. Meu querido, eu não sei se já te avisaram, Jesus não é UPA, não. Jesus não é pronto-socorro, não. Muito menos, Jesus não é curandeiro, não. E nós temos que tomar posse disso, meu irmão. Jesus é quem? Nós louvamos aqui, não é? Jesus é o Senhor de toda a vida. Ele é digno, Ele é o Rei do universo. Portanto, nós não saímos de casa hoje atrás de milagres. Nós saímos dos nossos lares hoje atrás de Jesus. E querido, presta atenção. Se nós conseguirmos adorá-lo com esse coração limpo, sincero, verdadeiro, se prepare, porque os milagres vão te alcançar. Eu quero que você entenda isso. Nós pensamos assim, sabe porque nós estamos vivendo um tempo de uma igreja que foi ensinado que você precisa colocar Jesus contra a parede. Isso o capeta colocou no meio da igreja com uma maestria e a gente comprou. Você precisa colocar Jesus contra a parede, porque afinal eu estou na igreja, então assim, eu vou determinar e ele vai fazer, ele tem que me abençoar, ele tem que me dar essa bênção. Por isso que a gente pensa assim. Então a gente vai atrás do quê? De botar Jesus contra a parede, para ele me abençoar, porque eu preciso.
E você devia ir lá e falar assim, não vem aqui apertar ninguém, botar ninguém. Eu vim aqui para jogar minha cara no pó, para lamber o chão e falar que sem o Senhor a vida não é nada, porque eu quero te adorar por tudo, não porque eu preciso, em nome de Jesus. Mas a gente está sendo movido por um lado completamente indevido. A razão correta de buscar o Senhor, segundo o Senhor, é Ele mesmo e nada mais. Aqui está o que incomodava tanto o Senhor. As pessoas tinham que reconhecer quem Ele era, o que Ele estava fazendo aí. Jesus veio até nós e a razão é para quê? É para nos salvar e por nada mais. E você vai dizer, quer dizer, pastor, que eu não vou ser curada dessa doença? Quer dizer que essa situação na minha vida, no meu lar, não vai melhorar nunca, pastor? Eu vou falar, lógico que vai melhorar. Aliás, eu tenho certeza, não tenho dúvida nenhuma que vai. Principalmente se você buscar a salvação que é em Jesus Cristo, vai mudar tudo na tua vida. Por que não está mudando? Porque você está indo para lá buscar o teu milagre. Busca o meu milagre. O que é milagre? O que se dane o teu milagre? Busque Jesus que você vai ver o que é milagre mesmo de verdade, em nome de Jesus. Nós temos que compreender isso. Queridos, nós temos que entender que a cura para todas as dimensões da nossa vida começa com o fato de nós aceitarmos que Jesus veio ao mundo, querido, para nos dar salvação, e por isso nós temos que buscar pelas razões corretas, em nome de Jesus. Foi para isso que Ele te alcançou, porque assim todo o restante é consequência dessa busca pelas razões corretas. É isso que Jesus está querendo mostrar aqui. Essa semana eu lembrei, o Chico César tem uma música que eu acho interessante demais, que é a frase, acho que é do Dominguinhos que escreveu essa frase, foi nele, porque diz assim, Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa. Deus me proteja de mim mesmo e da maldade de gente boa, quer dizer, nós temos que entender, presta atenção aqui, que a cura para todas as dimensões da nossa vida começa quando nós aceitarmos que Jesus veio para nos salvar de nós mesmos, do nosso pecado, dos nossos ídolos. E se nós aceitarmos ir até Ele, movidos por essa busca genuína, buscando essa transformação de vida, buscando salvação, querido, não só os teus problemas, não só as doenças, não só as suas finanças, toda a tua vida vai ser um grande milagre nessa terra. É o que Ele tem, Ele pode te dar. Por que não dá? Porque nós estamos indo para lá do jeito errado. Isso é muito importante. Deus amou o mundo de tal maneira que nos mandou, e não mandou na terra um curandeiro, Ele mandou o quê? Um Salvador. O que você tem que buscar diante dEle? Salvação. E é muito importante isso, por isso você veio aqui hoje buscar a salvação que é em Jesus. Sabe por quê? Porque o resto é consequência disso e está acabado. Eu queria ver alguém genuíno, puro, limpo, inteiro, de coração diante do Senhor, verdadeiro, que não é alcançado pela graça e pela glória e pela bênção do Senhor. Eu queria ver. Sim ou não, irmã Mirena? O Senhor alcança, sim ou não? Quando o nosso coração é de verdade, em nome de Jesus. Por isso, eu quero que você entenda, às vezes, Jesus, a gente pensa, Jesus não veio aqui para nos dar as facilidades e com isso nós vamos vivendo o bem bom de uma vida sem Ele. Não. É isso que as pessoas querem. Sem compromisso com a vida de Jesus, sem os pensamentos do Senhor, sem os caminhos do Senhor. Jesus não veio para a gente esbanjar os prazeres desse mundo sem Deus. Muita gente está achando isso hoje, inclusive nesse carnaval. Jesus não veio para curar o corpo de uma forma que nós continuemos a viver do jeito que a gente sempre viveu. Veio? Jesus veio para consertar o teu casamento, para você continuar fazendo as besteiras que você fazia. Veio? Não. Fazendo o que a gente acha melhor, sem considerar o Senhor. Não. Presta atenção. Ele veio para curar esse corpo enfermo, para esse corpo começar a viver para Deus, é o que a Bíblia diz. Paulo diz isso em Gálatas 2:20, de um texto bonito, conhecido, que eu fui crucificado com Cristo e assim eu não sou mais eu, porque quem vive aqui não sou eu, quem vive é Cristo que vive em mim. Portanto, eu vivo aqui nesse corpo, nessa terra, mas a vida que eu vivo aqui nesse corpo, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Quer dizer, o Senhor veio, se entregou, me salvou para que eu viva para Ele, não para mim mesmo, buscando os caminhos dEle, não os meus. Isso é muito importante, por isso nós estamos aqui nessa manhã. E nós viemos para glorificar, para honrar, para adorar ao Deus que muito nos amou. E por isso, Ele veio para nos salvar. E é o que Ele vai fazer em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Mas como é que o Senhor, e com o que o Senhor está preocupado então? Né? Essa é a pergunta. Já que o Senhor não está preocupado com o modelo do meu terno. Com o que é que o Senhor está preocupado então? Eu vou dizer para você em segundo lugar, que o Senhor te diz essa manhã que eu estou preocupado com gente que confia e obedece às minhas palavras. Isso me preocupa. Aqui tem caminho de milagre. Presta atenção no texto. O Evangelho aqui hoje está te presenteando com um momento em que Jesus estava famoso. Todo mundo queria Ele.
todo mundo estava atrás dele, mas era pelos sinais e prodígios que ele estava realizando, e isso deixou o Senhor meio, sei lá como eu vou falar. Tem um momento do evangelho, aliás, que os fariseus chegam, você é o Messias, então faz um sinal aí, um milagre para a gente saber que você é o Messias. Não tem sinal para vocês não, seus caras de cachorro, vai para o inferno, e foi embora. Estou aqui para dar espetáculo para vocês, não, para essa imagenzinha. Quer dizer, eu quero que você entenda isso, o Senhor incomodado. E o texto diz que um pai, desesperado, com toda a razão, porque o seu filho estava morrendo, também ouviu falar que Jesus lá fez um milagre em Caná maravilhoso. Ele ouviu falar dos milagres que Jesus realizaram em Jerusalém, por isso ele vai até Jesus e busca também o seu milagre, Já que ele faz, eu vou lá. Mas às vezes, chegando lá, ele suplicou ao Senhor pela cura do seu filho, mas a resposta não foi nada boa. Em outras oportunidades, o Senhor falou, tá bom, eu vou lá, deixa que eu vou lá curá-lo, deixa comigo. Mas Jesus disse aqui, vocês só vão crer quando vocês veem milagre, não é isso? Dura essa resposta. Vocês só acreditam quando vocês veem milagre? Mas o texto diz que mesmo com a dureza da resposta, o pai não desistiu. Ouvindo isso, o pai não parou de ir para a igreja quando ouviu esse não de Deus, né? Quando ele ouviu que a coisa não ia ser como ele queria, ele não desistiu, ele perseverou. E ele falou, Senhor, vamos logo, desce logo comigo antes que meu filho morra. Foi isso que ele disse. E diante dessa perseverança, dessa insistência, o Senhor ministrou. Eu não vou não precisa, aliás, mas vá, pode ir, porque o teu filho vive, glória a Deus. Isso é o que o texto diz, vai, porque o teu filho vive. E daí o texto revela, no verso 50, o fundamental. O que importa para conduzir os teus dias? Presta atenção aqui tem vontade de Deus. O texto diz assim, que o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi embora, glória a Deus. Aqui está o segredo de vida, de milagre na tua vida. Aqui está onde começa tudo. Entenda isso. Eu não sei se você está entendendo a preciosidade desse momento, porque essa atitude desse pai demonstra uma infinidade de coisas maravilhosas no mundo espiritual, coisas que fazem o inferno tremer, coisas que fazem o céu se abrir. Presta atenção aqui. Primeiro, ele teve fé, mas não é a fé do espetáculo que você está acostumado a viver hoje em dia, não. E não é a fé da euforia. Ele não creu com a fé daquelas pessoas que dizem que acreditam, mas para acreditar precisa ver. Ele viu o quê? Nada. Não viu, mas creu. Presta atenção aqui, quem gosta de espetáculo é Tomé, né? Tomé gosta, mas esse pai aqui demonstrou que ele creu mesmo sem ver nada, e fé é isso, eu quero que você entenda isso, fé é receber antes de acontecer, não aconteceu, mas eu já recebi eu recebi a mudança da minha vida. Fé não tem nada a ver com resultado, você crê acreditando, acontecendo ou não, você crê. Isso é fé, nós temos que entender isso. O incômodo do Senhor com esse mundo do espetáculo é que as pessoas só creem se vê o milagre. Vocês estão aqui dizendo que acreditam em mim porque eu fiz o milagre, eu curei o paralítico, é isso? Eu não quero isso, não serve para mim. Essa fé aí vai levar vocês para o inferno, isso sim. Sai daqui. A gente só crê se vê o milagre. Eu estou dizendo alguma coisa que é distante dos nossos dias? Por isso Tomé, lembra de Tomé? Eu não acredito que ele voltou, ele ressuscitou, eu não acredito. Só se eu colocar o dedo no buraco da ferida dele. Não é, Tomé? Pois é, o Senhor veio e colocou, ele foi lá e colocou o dedinho no buraco da ferida e falou, agora eu sei que és tu, Senhor. E qual foi a resposta do Senhor? Porque você viu, botou o seu dedinho aqui, você creu, mas bendito mesmo é aquele que mesmo sem ver nada, crê. Você entende aqui o que importa para o Senhor, o que Ele busca, entende o que Ele quer? Nossa fé tem que estar acima de conquistas, nossa fé tem que estar acima de interesse, mas eu não recebi nada, não importa, mas eu creio que eu vou. Tem que estar acima, querido, de adversidades. Nossa fé tem que estar acima do que nós vemos, do que vista, acima dos dedos, aliás, dos dedos, né? Nossa fé, meu irmão, tem que ser absolutamente desinteressada, porque senão não é fé, é interesse. Isso para o Senhor é fundamental. O homem creu sem ver nada, sem saber se o seu filho tinha sido curado, ele creu. Ele voltou para casa sem garantias, ele voltou para casa e desceu a serra sem provas, sem atestado de saúde. Ele ainda não viu nada, mas ele creu. E eu quero que você receba aqui, ele creu no quê? Presta atenção aqui, ele creu no quê? Eu quero que você receba o Espírito Santo de Deus. Tem um Espírito aqui hoje nessa manhã, ele creu nisso, ele está querendo te dizer o fundamental. Ele creu, mas ele não estava vendo nada. Ele creu no quê? Ele creu na palavra que saiu da boca de Jesus, e glória a Deus por isso. Amém. É nisso que ele creu. Ele falou, eu acredito, eu creio nas palavras que ele ministra para mim, para a minha vida, em nome de Jesus.
Às vezes, para a gente entender a palavra de Deus, a gente tem que entender que a Bíblia é feita de contrapontos. Presta atenção. O texto de João diz aqui, ainda no mesmo capítulo, que Jesus ficou 2 dias com um povo que não era nem o seu povo, numa terra que não era nem sua terra, era uma terra estranha, era uma terra estrangeira. Agora, e lá, Jesus não fez nenhum milagre espetacular, Jesus não fez nenhum sinal miraculoso, não, ele fez o que lá? Ele só ministrou a palavra para eles, ele só ensinou, diz que ele era só, e o texto diz que por isso eles disseram, agora que ele falou, agora que ele ministrou, nós sabemos que ele é o Salvador do mundo. Você entende a diferença dos dois textos? Esse contraponto está revelando o quê? O que é que o Senhor busca? Homens e mulheres que ouvem as suas palavras e por isso creem, e por isso vão receber. Entenda isso. Isso é muito importante. Deixa eu dizer algo importante. Algo que às vezes a gente não pensa. Às vezes a gente acha que basta acreditar em Deus que está tudo resolvido. Mas esse texto de João diz que não está, não. Eu encontro as pessoas, mas eu acredito em Deus, eu faço minhas orações, eu estou aqui. Tá bom, pinóia. Não está, não. João está mostrando que não está, não. Eu pergunto para você aqui, fica atento, quem curou? Aliás, eu pergunto para você, como é que curou? Ela ajoelhou do lado da cama e curou? Não. Como é que curou? O que curou? A palavra que saiu da boca do verbo de Deus. Eu não sei se vocês entendem isso, isso é fundamental. Querido, Jesus é o Logos. Por que a gente fala que ele é o Logos? Porque ele é o verbo que saiu da boca de Deus. Ele é a própria encarnação da palavra de Deus. É ele, a vida dele. Ele tem uma palavra que tem poder para salvar. Querido, ele tem uma palavra que tem poder para curar. E nós temos que ter fé, sim. Lógico, sem fé ninguém agrada, ninguém vai ter nada de Deus. Mas eu preciso dizer, de onde vem essa fé tão necessária? De onde? Querido, essa fé tão necessária que você precisa, vem por ouvir e ouvir a ministração da palavra de Deus, senão não tem fé. Na beira da tua cama não tem fé, por quê? Porque não tem palavra. Você não crê. Então você precisa entender isso, o caminho da nossa salvação, da nossa cura, é primeiro ouvir. Porque quando ouvir a gente vai ter fé, e porque nós temos fé nós vamos ver os milagres, e glória a Deus por isso. E a gente fica pulando etapas, né? A gente quer atalhos, como nós vamos aqui quarta-feira. A gente quer atalhos. Tem atalho, não. Se não ouvir palavra, não vai crer. Vai enfraquecer. Vai virar um espírito raquítico. E se não ouve palavra e não tem fé, vai ser salvo como? Vai curar como? Vai mudar essa situação como se não tem fé? E se vai ter fé como se não ouviu a palavra? Observe esse homem aqui, olha para ele. É porque nós temos fé, nós vamos ver se... Na sociedade do espetáculo, as pessoas vão para a igreja atrás de milagre. Mas não tem palavra. E não crê. Vai atrás de milagre. Tem agora na televisão a Catedral dos Milagres. Outro dia o irmão falou assim, fui lá na Catedral dos Milagres. Eu falei, foi, amor? Nossa. Mas presta atenção aqui. Quanto mais abre tempo de milagres, eu estou querendo fazer ali a tenda dos milagres. Vocês sabem, né? Dá dinheiro esse negócio. Eu tenho um gazebinho ali. Entrou ali, o milagre está garantido. Quanto mais a gente vem abrindo templos de milagres, quanto mais abre, milagres genuínos andam raros, né? Sim ou não? Tanto que o pessoal está precisando fabricar milagre na televisão, não é verdade? Inventa, paga para dizer que foi um milagre. Por quê? Sabe por quê? Porque milagres acontecem quando da boca do nosso Deus sair uma palavra que produz milagres. Uma palavra que cura. Querido, em nome de Jesus... Para o Senhor não cabe só espetáculo, para o Senhor não adianta só euforia, só gritaria, não, porque nada disso importa se a palavra não vir e produzir cura aqui dentro de nós, presta atenção, e por isso o Evangelho hoje veio nos garantir que Ele, Jesus, tem uma palavra que tem poder para curar. Você crê nisso? Ele tem uma palavra que tem poder para curar todas as dimensões da nossa vida. Ele tem, e eu quero garantir. Lógico, uma palavra que cura se for obedecida, porque o homem virou as costas, obedeceu na hora, e por isso o milagre veio. Porque se falasse, não vou descer, né, Jesus? Se você não vai comigo, eu vou ficar aqui. Ia ser curado? Percebe aqui o problema que envolve a nossa vida, o que aflige os nossos dias? A Bíblia diz, aliás, Jesus disse que nossa fé pode muito. A nossa fé pode mover uma montanha. Ele disse ou não disse? A nossa fé pode nos salvar. A nossa fé pode nos curar, pode. Mas sem ouvir a palavra dele, a nossa fé é morta. Aliás, não sei se tem fé. É uma fé que a gente inventa. O que anda em falta nessas igrejas, desse mundão, é palavra. Porque 10 minutos de palavra ficou cumprido já. As pessoas não dão conta disso. Ah, você lê lá na sua casa, lê o quê?
Quer dizer, então assim, se não tiver essa palavra aqui, presta atenção em nome de Jesus, não vai ter. Aquele pai desesperado, aquele pai estava oprimido pela morte de alguém tão querido, ele foi, porque ele acreditou que Jesus poderia curar o seu filho, mas chegando lá, não aconteceu nenhum espetáculo, não aconteceu Jesus, deu um salamaleque lá e saiu curando. Não tem show aqui não, lá teve o privilégio de quê? De ouvir uma palavra que saiu da boca de Jesus, e com isso, renovou a esperança de que a vida vai voltar. A morte não vai vencer. Por quê? Porque ele disse que não vai, então não vai. Amém. Eu fui na igreja e ouvi que vai resolver, e vai porque ele disse vai, eu creio, eu tenho fé nas palavras dele. Amém. Isso é importante demais. Pode ir, o seu filho vive. Pode ir porque o seu filho vive. E mesmo sem ver, mas porque ele ouviu a palavra de Jesus, ele creu. Ele creu, e assim ele simplesmente confiou na palavra de Jesus. Ele simplesmente confiou nas promessas do Senhor. Ele voltou para casa e a única coisa que ele tinha era o quê? Uma palavra que ele ouviu e mais nada. E ele falou, eu vou voltar. E o meu filho vai estar curado. E glória a Deus por isso. Eu não sei se você entende como isso é maravilhoso. Eu quero que você tome posse. A cura veio na mesma hora em que Jesus falou. A cura veio. Se prepara que você pode ser curado aqui hoje, nessa manhã. Sem espetáculozinho fajuto, tem cura à tua disposição hoje. Você pode ser curado em nome de Jesus. Tem que perguntar. Eu não sei, às vezes eu fico em crise com a minha mulher. Eu falo, será que Jesus falou hoje? Jesus falou com você hoje? Jesus tem falado contigo em nome de Jesus? Ele tem falado contigo? Você sabia que isso que ele tem falado é a maior fonte de cura, de salvação e de milagres que existe à tua disposição? A gente não para pensar nisso. Esse é o meu drama de ouvir as pessoas ouvindo uma palavra e indo lá fazer o contrário. Por isso, porque nós estamos diante de uma oportunidade de milagre. Às vezes a gente louva, ai Senhor, eu quero a tua presença, né? Gustavo gosta da tua presença, mas aí depois que ele louva a tua presença, vem uma palavra ministrada. Mas a palavra, ai que lindo, glória a Deus. E vai para casa e a palavra não é mais nada. Cadê a presença? Não estava na palavra? É isso que a gente precisa entender. Ela não mudou, querido, o evangelho pregado por Jesus Cristo é transformador. O evangelho pregado por Jesus Cristo traz salvação. O evangelho de Jesus Cristo tem esse poder. Nós entendemos com Paulo que o evangelho de Jesus Cristo tem poder para salvar. Paulo disse isso, ele é o poder de Deus para a salvação do ser humano. E ele tem essa força, a força da sua palavra transforma tudo, a força da palavra de Deus transforma as estruturas, a força da palavra de Deus transformou, cadê o Gui? Gui, transformou a estrutura molecular de água e transformou em vinho, a força da palavra de Deus. Transformou tudo. Ele tem esse poder. E por essa razão é que ele veio aqui hoje. Sabe fazer o que ele veio aqui hoje fazer? Falar com você. Ele veio aqui hoje falar conosco. E você está ouvindo a voz do Senhor? Está? Você está ouvindo esse amém aí? Não resolve nada. Você está ouvindo a voz do Senhor? Está? Amém. Glória a Deus por isso. Porque saiba que é tudo isso que nós precisamos para que tudo comece em nossa vida em nome de Jesus. Amém? Mas só para acabar e você não ficar cansado. Com que é que o Senhor está preocupado então, Jesus? Me explica aqui. Em terceiro lugar, eu encerro dizendo para você que o Senhor vai te responder. Eu estou preocupado com gente que reconhece que sou eu a única fonte de salvação e vida que há. O negócio vem de mim, não vem de nenhum lugar. O negócio não vem de templo, vem de mim. Eu quero que você entenda isso. Observa aqui como o texto termina. Termina dizendo que aquele pai voltou, e ainda no caminho os seus servos vieram ao encontro dele com a notícia maravilhosa. Ei, o seu filho vive. Olha que coisa incrível. Os servos vieram falar para ele, foram atrás dele lá em Caná para avisar que o menino tinha melhorado. O seu filho vive, e ele quis o quê? Ele quis saber, para confirmar o quê? Se ele não estava louco. Afinal, gente movida por fé, gente meia doida, né? Ou não? É ou não é? Tem louco aqui nessa manhã? Tem doida aqui nessa manhã? O homem pensou, será que eu estou louco? A que horas ele melhorou? E eles disseram, ontem a 13h a febre dele já acabou. Então ele se lembrou que foi exatamente a 13h em que a palavra de Jesus ministrada foi, pode ir porque o teu filho vive, glória a Deus por isso. Presta atenção aqui. É por isso ele e toda a sua família reconheceram e se renderam ao Senhor. Houve reconhecimento. E eu quero terminar essa pregação lembrando a você como é lindo isso que o Evangelho de João nos ensina. Porque aquele homem entendeu qual deveria ser a sua motivação para buscar o Senhor. Ele entendeu. E mesmo sem ver nada, ele creu e obedeceu. Porque quem acredita e não obedece é um xarope. Se você acredita, vai lá e faz, pelo amor de Deus.
Agora, crê e não obedece. Ele creu e obedeceu e por isso o milagre aconteceu. Mas mesmo assim ele ainda confirmou qual era a fonte do milagre. Qual foi a fonte daquela cura. Por isso ele perguntou para constatar se ele não estava doido. Não, não é loucura. É poder que há na palavra que sai da boca de Deus para curar. Essa é a conclusão dele. A boca dele profere palavras que têm poder e cura. E o pai comparou o milagre com a promessa. É isso que ele fez. Ele comparou o milagre com a promessa e por isso ele glorificou, e ele reconheceu, e ele adorou. Ele e toda a sua casa se renderam ao Senhor Jesus, e amém por isso. O que ele fez aqui, constatou, é que ele está reconhecendo que tudo que aconteceu veio de onde? Das palavras que saíram da boca de Jesus, não veio de lugar nenhum. Veio da fé dele? Não veio. É o contrário. A fé veio porque ele ouviu. E porque ele ouviu, a fé veio, e por isso houve milagre, houve cura. Agora, sem ele falar, não tem. É por isso que é importante que você tome posse daquilo que ele fala, daquilo que ele revela. Porque da mesma forma, em tempos de shows, nós precisamos entender que não adianta suntuosidade se não houver palavra, né? Adianta? Adianta você ir na igreja, dar o seu quatrízimo, se você não ouvir uma palavra que vai te salvar, adianta? Não tem. Não adianta espetáculo. Adianta o quê? Adianta reconhecer que sem Jesus, a igreja parece mais é cemitério. Igreja sem palavra e sem Jesus é cemitério na igreja. Você precisa entender isso, eu já constatei. Sem reconhecer que não é a igreja, não é o apóstolo, não é o tamanho da igreja, é o tamanho do Espírito que habita a igreja. Sem reconhecer isso, não tem milagre. Não tem milagre. E eu queria, aliás, testemunhar que eu lembrei que essa semana, infelizmente, eu ouvi com imensa tristeza, mais um testemunho de igreja que mata mais do que salva. Desde que eu me converti, eu ouço isso o tempo todo. A igreja mata por quê? Ora, depois de ler isso aqui do Evangelho de João, eu entendo que mata, porque talvez o interesse aqui é mais, o maior aqui é o espetáculo, né? O interesse dessa igreja é a aparência da roupa, né? Talvez é o destaque que o cargo dá, né? É a pompa do pastor com o microfone na mão falando grosso, é isso? A suntuosidade da denominação, é isso? É mostrar para os outros uma imagem fabricada, é isso? Isso mata. Isso não serve para o Senhor. Mata, lógico, é tudo que Deus não está buscando. É tudo que o Senhor não está interessado. Mata porque é tudo que Deus não está preocupado em ver aqui no nosso meio. E aí você pergunta, com que é que o Senhor está preocupado então, Senhor? E eu quero que você leve para a tua casa hoje. Eu estou preocupado com gente que me busque e me honre pelas razões corretas. Eu estou preocupado com gente que confia e obedece às minhas palavras. Eu estou preocupado mesmo com gente que reconhece que sou eu, a única fonte de salvação, de cura, de milagre que tem nesse mundo. É isso que me preocupa, porque se tiver isso, o milagre vai acontecer e tudo será novo. Em nome de Jesus, amém? Então, queridos, eu fico pensando assim, existe um jeito da gente crer sem crer, né? Existe um jeito da gente dizer que recebeu e não recebeu. Existe um jeito da gente honrar sem honrar. Existe um jeito da gente louvar sem adorar. Como? Quando nós fazemos tudo isso sem receber o Senhor por aquilo que Ele realmente é. Quem é o Senhor? Ele é o Senhor e Salvador de todo mundo. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Pai do Universo. Ele é o Senhor que veio para quê? Ele veio para salvar. E é importante que a gente entenda isso, querido, em nome de Jesus. A gente ouve umas coisas na televisão, a gente ouve umas coisas de testemunho, a gente ouve um negócio que Jesus é mais parecido com esses maridos de aluguel. Aí, sabe, marido de aluguel faz tudo? Marido de aluguel espiritual. Parece que Jesus é um quebra-galho das pessoas. Meu Deus, cadê a reverência? Cadê o respeito? Jesus não é quebra-galho, não, em nome de Jesus. Jesus é o Senhor soberano do universo. Ele está aqui porque Ele pode fazer um milagre na tua vida que você nunca imaginou. Jesus cura o que for, desde que Ele seja reconhecido por quem Ele é. E você não busca por aquilo que Ele pode fazer. Ele pode fazer o que você nunca imaginou. O apóstolo Paulo diz, você nunca viu o que Ele pode fazer. Você nunca ouviu nada do que Ele pode fazer. Nunca desceu para o teu coração as maravilhas que estão preparadas daquilo que Ele pode fazer por quem o ama de verdade. Em nome de Jesus, amém? Então, querido, presta atenção aqui. Jesus não está vindo aqui para resolver os nossos problemas, para a gente continuar vivendo a nossa vida de bem-estar, como a gente bem entende, sem seguir os passos dele. Não. Quem não recebe Jesus como Senhor e Salvador, na verdade não está recebendo, não, nada, ninguém. A condição isso aqui. Mesmo que more dentro da igreja, não importa. Não é isso. Não resolve. Acredito que eu estou falando. Foi o que fizeram os galileus no exemplo de hoje. Nação de Israel. Foi o que fizeram o povo, os habitantes de Jerusalém, quando ele estava lá no final do capítulo 1, a mesma coisa, ou no capítulo 2, e em muitos outros lugares da Bíblia. Por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 5,15,
que ele morreu por todos, para que aqueles que o recebem, essa nova vida, não vivam mais para si mesmos, mas vivam para Cristo, porque ele morreu e ressuscitou por nós. Nós morremos e nascemos de novo para viver para ele. Por isso é preciso acreditar nele sem exigir nada. As pessoas vão para a igreja para exigir provas de que Deus e é poderoso. Como assim exigir prova? Como assim botar? Não, isso não existe, querido. Basta acreditar nas suas palavras que tudo será novo. Basta acreditar nas suas palavras que o milagre virá e a nossa vida vai ser completamente transformada. Amém? Você crê nisso? Você precisa crer. Eu quero que você feche seus olhos. Se você crê nas palavras de Deus, o teu filho viverá. O teu filho viverá. Quem você ama será liberto dessa situação. Aquela oração, aquela pessoa que você orou, será curada em nome de Jesus. Acredite, porque não é papo de pastor, não. É Jesus quem está falando com você em nome de Jesus, amém? E se você crê de verdade, aplauda porque Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. E Ele veio hoje. Por isso, fica de pé e vamos adorá-lo. Glória a Deus. Pode aplaudir.